Primeiro, a informação da noite dessa quinta-feira de que o Corinthians abriu negociações com o Benfica para contratar Arthur Cabral, natural de Campina Grande, na Paraíba, jogador que surgiu na base do Ceará muito bem. Depois chegou ao Palmeiras. No Palmeiras ele não jogou, teve muito pouco espaço com o técnico Luiz Felipe Scolari. O ano ainda era 2019, na verdade, né? 18 para 19, o Palmeiras campeão brasileiro em 2018. Ele chega em 19, joga 3 jogos, se não me engano, tem um gol marcado, mas é negociado com o Basel da Suíça. O Palmeiras naquele momento recupera um valor investido, né, por um jogador que não tinha jogado e que acabou atrás na fila, né, de outros tantos. Era uma época em que o Palmeiras contratava muitos jogadores, ainda na gestão do Alexandre Matos como diretor executivo. Ele vai para a Europa e se destaca no Basel da Suíça. Ele faz muitos gols por lá. Teve um momento em que ele se tornou o principal artilheiro de todas as ligas europeias. Na temporada 2020 e 2021, ele chegou a marcar 20 gols em 35 jogos. E ele ainda detém o título, o status de o terceiro maior artilheiro da história da Conference League, que é uma das ligas europeias, né? Assim como a Liga UEFA, como a Europa League agora, né? Como a Liga dos Campeões da Europa, a Conference League também, né? Com clubes mais periféricos que não conseguem classificação para essas duas que eu citei. O Arthur Cabral é o terceiro maior artilheiro, para vocês terem uma ideia. Fez muitos gols no Basel da Suíça, chamou a atenção da seleção brasileira, ele foi convocado nesse período, e também da Fiorentina da Itália. Voltou a fazer muitos gols até que foi comprado pelo Benfica por 20 milhões de euros, que é justamente o valor que o Benfica nesse momento quer recuperar no investimento feito pelo jogador. E esse é o grande X da questão. O Arthur Cabral tem 26 anos. Na última temporada tem um número até interessante, ele tem 11 gols marcados em 43 jogos disputados pelo Benfica. Nessa temporada são 3 jogos, ainda está no começo, né? Ele não disputou nenhum, e o Benfica topou negociar o jogador. O Corinthians está tentando um modelo de negócio por empréstimo, mas é claro que o Benfica vai querer uma obrigação ou opção de compra, né, após uma temporada, por exemplo, para tentar recuperar o dinheiro investido. A patrocinadora Master vai dar esse aporte financeiro, é o que o Corinthians está tentando montar nesse momento. Existe a negociação, o Corinthians já contatou o jogador e também o clube, o Benfica. E agora o Corinthians tem aí 10 dias, né, um pouco menos, né, uma semana, porque até o dia 2 de setembro só a janela, para tentar resolver dessa maneira. O Arthur Cabral se interessa em voltar para o Brasil, obviamente viu com bons olhos o Corinthians, e o Corinthians está tentando, não precisa mais convencer o jogador, convencer o clube aí sim a liberar, para que ele ganhe alguma taxa de vitrine, para que ele inclusive recupere o futebol e daqui a pouco possa gerar mais investimento para o Benfica, para que, enfim, dê uma parte por um valor, né, no empréstimo que seja batido depois numa opção de compra com algumas metas estabelecidas. São moldes do negócio que agora estão sendo discutidos, debatidos para que Arthur Cabral possa jogar no Corinthians. Vai demandar um tempo ainda, mesmo que não haja tanto tempo assim, mas alguns dias para que o Corinthians consiga formalizar essa proposta e aí sim conseguir a negociação com o jogador. Não é tão simples, né? Mas enfim, o nome do momento é Arthur Cabral. Gosto do nome. Ele sempre fez muitos gols, com exceção do Palmeiras, onde, como eu disse, tinha uma fila muito grande, ele pouco jogava e não teve tanta oportunidade. Não dá pra gente avaliar ele no Palmeiras. No Ceará ele fez muitos gols, no Basel, na Fiorentina, até no Benfica, que tá querendo negociá-lo aí. Cara, ele tem números bem interessantes. Jogador, assim, muito bom finalizador, bola aérea, centroavantão. Sempre gostei muito desse perfil de jogador. 26 anos, ainda é uma idade espetacular para poder render no futebol brasileiro, e é justamente a figura, a função que o Corinthians está precisando. Agora, meu questionamento, assim, minha dúvida é porque já são muitos centroavantes agora, né? O Corinthians tem o Pedro Raul, tem o Yuri Alberto, tem o Héctor Hernandes, que é o espanhol, que já treina no CT já há alguns dias, mas está aguardando os trâmites burocráticos. Eu falei para vocês, é jogador europeu, demora, tem visto de trabalho e tal. Então, tudo isso regularizado, aí ele vai ficar à disposição e vai ser anunciado devidamente, né? O Héctor Hernandes, que veio do Chaves de Portugal, mesmo time de Hugo Souza, vejam só. Só que o Héctor não entra em campo desde abril, né? Abril, acho que maio foi a última partida dele. E aí já são 3 meses sem entrar em campo, mesmo que ele esteja regularizado, vai demorar um pouquinho para ele entrar em forma e tudo mais. Héctor Hernandes, Yuri Alberto, Pedro Raul e agora viria o Arthur Cabral. Será que o Corinthians vai ficar com todo mundo?
ou vai emprestar um jogador, ou vai desistir de alguma contratação. Tem o Alex Arce aí que volta e meia, retorna à pauta também, o jogador da LDU, porque o Ramon Dias não teria desistido desse jogador. Não sei. O fato é que se trouxer o Arthur Cabral, bom, na minha opinião, esquece todo o resto. Aposta no Arthur, deixa o Yuri como um centroavante reserva ou um segundo atacante, dependendo do modelo de jogo, porque eu acho que o Thales Magno funcionaria muito mais num time titular ideal ao lado de um centroavante, mas tudo bem. Dá pra jogar com o Yuri, o Arthur dá pra jogar, ou dá pra jogar com o Yuri sendo um reserva imediato, tá tudo certo. Uma briga e uma disputa por espaço com o Arthur Cabral. Porque o resto, realmente, o restante, né, dos outros jogadores, aí, na minha opinião, não faria sentido. De qualquer forma, o Corinthians acho que está tentando, tipo assim, né, todas as possibilidades. É que o Arthur, eu acho que tem um nível acima de todos os outros aí, para ele poder chegar e ser titular. Gosto muito da possibilidade de contratação de Arthur Cabral. Vamos aguardar e nos próximos dias eu trago mais informações para vocês aqui. Vamos falar bastante aí, né, do nosso querido Arthur Cabral, né, para os corintianos que estão chegando. Olha só, hoje, né, mais ou menos aí no meio da tarde, o GE deu a informação que o Arthur Cabral é um dos nomes que o Corinthians abriu conversas para a posição de ataque. Depois o Hernan, meu amigo Hernan, deu que o Corinthians fez uma proposta, tá, de empréstimo por uma temporada com um valor estipulado de compra, mas não como opção de compra, né? Que é o caso do Hugo Souza, por exemplo, mas como obrigação de compra, tá? Obrigação de compra. O Corinthians quer pagar uma grana por esse empréstimo ainda e depois já com obrigação de compra. E conta, né, com o aporte aí da sua patrocinadora master da camisa, a Esportes da Sorte, tá? Como é que ficaria então? O Corinthians, por exemplo, se o Benfica topar, por enquanto, o que eu sei por enquanto é que a conversa está entre o Pitombeira, que é o agente do Arthur Cabral, e o Corinthians, tá? Agora precisa levar todo o projeto pro Benfica. Se o Benfica aceitar, o Arthur talvez Benfica no Corinthians, né? Precisa, né, o clube português aceitar o valor de proposta que o Corinthians vai oferecer pelo empréstimo de 1 ano, e os clubes precisam se acertar em relação ao valor de compra obrigatória, tá? De compra obrigatória do Arthur Cabral. Então a gente precisa analisar uma coisa, tá? Analisar uma coisa, vamos lá. Primeiro, eu confirmei que existe realmente algo, né? Eu tenho confirmação dos dois lados, do Corinthians e do Pitombeira, que existe a conversa, que existe o interesse do Corinthians e que o Pitombeira que, né, vai levar a proposta aí pro Benfica, né? Ele já notificou o Benfica o interesse do Corinthians, mas não levou ainda tudo no papel, né? A proposta no papel. Essa é a informação. Eu tenho uma outra informação também. O Arthur Cabral, né, tá sonhando ainda na janela que venha uma proposta do futebol inglês, futebol francês ou qualquer lugar da Europa. Então, em qualquer lugar da Europa que chegar uma proposta, se chegar para o Arthur Cabral, ele vai, né, dar prioridade em continuar na Europa, tá? Mas se não pintar nada, aí fica, né, o caminho mais aberto para o Corinthians. Essas são as informações que eu tenho. Os dois lados confirmaram com uma facilidade muito grande, né? No Corinthians, estamos conversando. Na questão do Arthur Cabral, né? Na questão do Arthur Cabral, do Pitombeira, sim. Estamos conversando. Vou jogar limpo com vocês, como sempre eu faço, tá? Como sempre eu faço. Tem uma fonte que eu confio muito,
Se ela também confirmar para mim, aí eu vou achar que realmente o negócio tá voando, tá? Por que eu tô falando isso? Eu fiz questão de chamar essa fonte antes de dar a minha opinião. Eu acho que isso é uma bela de uma cavada, tá? A gente sabe que os agentes fazem isso, os empresários fazem isso. O Arthur Cabral tá em baixa no Benfica. Não aparece nenhuma proposta para ele. Você não viu o Arthur Cabral no noticiário de mercado da bola. Tá muito apagado, né? Não tem nada pelo Arthur Cabral na Europa ainda. Não tem nada pelo Arthur Cabral nem no futebol árabe. Você não ouviu falar que o São Paulo, que é o Arthur Cabral, que o Atlético Mineiro, que é o Arthur Cabral, que o Grêmio, que é o Arthur Cabral. Enfim, você não ouviu falar nada do Arthur Cabral. Então, eu vou expor aqui, né, a minha opinião. E se essa fonte responder e confirmar que existe algo realmente avançado, tal, que há chances, aí eu vou trazer a informação. Então, eu quero que vocês, por favor, entendam uma coisa. Opinião é uma coisa, informação é outra, tá? Existe um jornalismo informativo, opinativo e o investigativo. Então eu estou trazendo para vocês primeiro o informativo, né? Uma fonte no Corinthians me confirmou que tem sim conversa e falou que são apenas conversas. E do outro lado do Pitombeira, eu também tenho as minhas fontes do outro lado, do Arthur Cabral, que me falaram que realmente enviaram a proposta, só que a prioridade é a Europa, tá? Que essa proposta veio para o Pitombeira, ele vai estar repassando para o Benfica, já notificou o Benfica que o Corinthians tem interesse e agora vai apresentar os valores. Se essa terceira fonte aqui, que tá aqui, ó, batendo aqui, me responder, eu trago algo a mais. Agora eu vou para minha opinião. Para mim é cavada, tá? Tudo bem, eu não... errar uma opinião não tem problema nenhum. Você imagina eu querer acertar tudo, todas as análises, tudo que eu falar acontecer, igual eu falei do Wesley, igual eu falei do Queiroz e companhia. Eu não tenho essa pretensão. Eu tenho uma opinião, defendo minha tese, coloco ela, porque é importante. O jornalista não tiver opinião, ele não tem nada. Então, eu não tenho medo de dar opinião. Podem concordar comigo ou não, podem gostar de mim ou não, mas nunca vão me fazer esse tipo de crítica. Ah, o Samir fica em cima do muro. Eu não fico. Eu acho que isso é uma cavada, tá? Eu acho que isso é uma cavada. Coisa para colocar o nome do cara no noticiário, para ver se alguém lembra dele. Ó, fulano aqui, pô, Arthur Cabral ali. Corinthians tá querendo. Se o Corinthians tá querendo, a gente pode também. Não sei se eu tô viajando demais. Pode ser que eu esteja. Normal isso também. Eu tô falando aqui, não tenho certeza do que eu tô falando. É algo que veio no meu coração, uma opinião. Algo que eu quero externar para vocês. Eu tenho os microfones ligados, eu tenho um canhão de audiência que é o canal Café do Setorista, eu quero falar, tá? Eu acho que isso daí é para usar o Corinthians, é uma cavada, entendeu? Porque esse jogador tá simplesmente apagado. E vou falar mais, hein? Eu não traria. O Samir aí não dá. O Samir não gosta de ninguém, cara. Cara, o cara... Desde quando... Qual foi a última temporada que esse cara fez boa? O cara já tem 26 anos, não é? Deixa eu ver aqui. 26 anos. Ele já tem 26 anos. Você vai contratar o cara com obrigação de compra. Quer dizer, esse camarada aí, se eles pagaram 20 milhões de euros, eu duvido que essa opção de compra vai estar abaixo dos 15 milhões de euros. Chutando baixo. O Benfica não dá mole para clube brasileiro. É um clube mascarado para tirar jogador deles. São muito bons, né, para comprar, vir aqui chorar, pechinchar e às vezes ficar até devendo. Então, eu não traria. E principalmente por ter essa obrigação de compra, que foi a proposta que o Corinthians tá tentando. Eu não traria, velho. Simplesmente não traria. Vamos apostar no Héctor Hernandes. Eu, por exemplo, eu não critiquei o espanhol. Eu não critiquei. Por quê?
de graça para pagar só salários, tá? Para pagar só salários. Tá treinando, o pessoal tá gostando, tá? Do Hector. Já tô pulando para uma outra informação. É um jogador que tá abaixo fisicamente, tá? Tá abaixo fisicamente. Lembrando, hein, gente, a informação que eu tô falando de abaixo é fisicamente. Não tem nada a ver com tecnicamente, tá? Eu só vou dizer quem ele é tecnicamente quando eu tiver treinos suficientes, né, para passar uma avaliação para vocês. Arthur Cabral. Eu acho que é cavada, tá? Eu acho que é cavada. Mas é só uma opinião. Amanhã, se o Arthur Cabral for contratado, vocês podem vir aqui no chat e falar: Samir, não quero é cavada. Não tem problema, é uma opinião. E eu sou tão louco, mas tão louco, que eu tô falando que é cavada, sendo que me confirmaram a informação. Uma pessoa no Corinthians disse: estamos conversando. Uma pessoa ligada ao jogador me disse: o Corinthians apresentou o projeto e nós vamos levar o Benfica agora. Já notificamos o Benfica e agora vamos levar o Benfica. Então você vê como que eu quero que vocês separem isso, tá, gente? Se alguém vier, Samir, o Arthur Cabral foi apresentado, Samir, você não errei nada. Eu falei que eu trouxe a informação que é verdade que o Hernan trouxe. Tudo verdade. Só que eu desconfio que seja uma cavada. Tá? Eu desconfio que seja uma cavada. Entendeu? Eu não traria, 26 anos. Faz tempo que não faz uma boa temporada. E outra, quantos centroavantes nós vamos ter? Arthur Cabral descobriu Corinthians. Yuri Alberto, que não joga de centroavante nem aberto. Pedro Raul, o centroavante, que, meu Deus, né? Ai, meu Deus. Melhor não fazer rima com Pedro Raul, que é um perigo. O Romero joga de centroavante. O Hector Hernandes veio para ser centroavante. Quantos tem? 5. É isso? Pedro Cabral. Arthur Cabral, que descobriu o Corinthians. Yuri Alberto. Pedro Raul. Hector Hernandes. E o Romero faz a função. O Pedro Henrique talvez faça a função, mas aí já tô forçando. São 4 centroavantes. Giovani, 5. Giovani também joga de centroavante. 5. Giovani de centroavante, 5. E se o Pedro Henrique e o Romero fizerem a posição, serão 7. Tá? Pô, velho. O Corinthians precisa de um ponta, velho. Um jogador de beirada. Até o Thales Magno faz a função de 9, se precisar. Hein? Agora, 7 que não dá 1, né? Eu falei isso no Blend. Pô, contrata um fera. Ainda tem um menino lá que tá afastado, né? O Arthur Souza. Você contrata um fera e deixa o Arthur Souza de reserva. Esse seria o meu projeto no início do ano. O Yuri Alberto ia estar aí, beleza. Agora, podem dizer, tá, que eu não tô satisfeito com nada. Mas eu não traria. Sério, eu não traria, velho. Entendeu? Traria um atacante de beirada. Faria tudo para contratar um atacante de beirada. Eu sei que é difícil no mercado, E pronto. Eu acho um grande risco, tá? Eu acho um grande risco o Arthur Cabral. Tá bom? Tem algumas coisas no futebol que são bem estranhas, né, velho? Se o Corinthians... Olha só. Cara, é muito triste isso, viu? Se o Corinthians quiser pagar 15 milhões de euros pelo Arthur Cabral, porque a proposta é 1 milhão
1 milhão não, 1 ano de empréstimo, pagando pelo empréstimo e mais a obrigação de compra. Eles pagaram 20 milhões de euros pelo Arthur Cabral. Você acha que eles vão vender por quanto? Vocês lembram, Lucas Veríssimo? Que eles não venderam abaixo do que eles compraram? Eu acredito, chutando baixo, 15 milhões de euros. Por que que o Corinthians vai querer pagar 15 milhões de euros no Arthur Cabral? Não pagou no Luiz Henrique, não pagou não pagou os 12 de dólares do Plata, não pagou pelo Michael. Por que que vai querer agora pagar 15 no Arthur Cabral do Pitombeira? Aí nós vamos pro saco, meu irmão. Você imagina se esse cara for grosso, se ele for um Pedro Raul da vida. Porque o Pedro Raul, naquele ano lá de Goiás e depois Vasco, parece que foi maravilhoso. Não compra, vai por mim, gente. É caro, é melhor o Balotelli só pagando salário. Pelo amor de Deus. Tá? Não faz sentido esse monte de centroavante. Não faz sentido, velho.